Calorosas saudações, e Luís Montenegro prometeu descer os impostos a muita coisa, vai reduzir o das empresas de 21% para 15%, mas ele disse que não conseguia reduzir o imposto sobre o like deste vídeo. Sabem porquê, meus caros? Porque ele é de borla. Portanto, aproveitem e metam o gosto neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores aqui neste mesmo segundo canal, e partilhem também nas vossas redes sociais. Um pormenor muito rápido antes de analisarmos o vídeo de hoje é que hoje é dia de eleições francesas, vamos entrar em direto. Eu devo lançar este vídeo por volta das 6 e tal da tarde no segundo canal. Eu vou entrar em direto às 6h30, 6h45 no meu primeiro canal. O link da live stream vai estar aqui no primeiro comentário fixado. É só clicarem no link e vão ter diretamente à minha live stream. Deixam lá um likezinho e tal, subscrevam também o primeiro canal, essas coisas todas. E código Sousa 10 na Prozis. Ora, sem mais demoras, vamos ver o que é que se passa. Isto porque o Governo aprovou um pacote, neste caso pacotão, de 60 medidas para a economia e finanças públicas e, portanto, sem mais demoras, vamos perceber do que é que se trata. Coisas boas, coisas más, tem aqui algumas coisas interessantes, vamos ver. É o chamado pacotão. O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros 60 medidas para o crescimento económico, com especial foco nas empresas. Para fazer mais e melhor, às vezes é preciso arriscar. E nós não vamos ter medo de arriscar. Nós queremos que Portugal arrisque. Umas vezes poderemos, correndo esse risco, não ser bem-sucedidos. Mas não desistiremos. Nessas vezes, tornaremos a correr novos riscos. Eu li o documento todo. Se quiserem ver, se pesquisarem 60 medidas de governo, têm vários artigos noticiosos onde eles estão. Eu vi no Eco, por acaso, se quiserem eu posso deixar também o link do artigo. As 60 medidas, genericamente falando, não são más. Eu destacaria talvez a redução do IRC, que é um imposto sobre as empresas, que vai ser uma redução gradual até 2027. Agora está nos 21%, particularmente elevado, e que traz alguns problemas na competitividade interna europeia a Portugal. Vou dar um exemplo. Um país como a República da Irlanda, que é, por exemplo, onde o próprio YouTube, a Google, está assediada porque tem um pagamento a nível de imposto empresarial muito inferior a Portugal. Enfim, Portugal não consegue competir com isso, até outros regimes fiscais mais apelativos, como é o caso dos Países Baixos. Portanto, esta medida de uma redução fiscal a nível empresarial gradual até 2027 é positiva, particularmente para a economia portuguesa. Até do ponto de vista das pequenas e médias empresas também, mas também das grandes empresas que, apesar de serem percentualmente menos significativas para o tecido económico empresarial português, constitui uma grande parte do rendimento. Portanto, isso é importante. Relembrar também que a República da Irlanda, um exemplo semelhante ao que Portugal tinha há 10 anos atrás a nível de crise económica, ultrapassou maioritariamente a sua crise económica quando estava na altura da crise do euro, 2010, com este tipo de abordagem fiscal. E hoje em dia é o segundo país da União Europeia com o maior PIB per capita, só mesmo atrás de Luxemburgo. Portanto, a meu ver, é uma boa medida neste sentido. Mas vamos ver. Em destaque, a descida gradual do IRC Exato. em 2 pontos percentuais por ano, de 21% para 15% até 2027. Portanto, a taxa irá reduzir-se para 19% em 25%, para 17% em 26% e depois para 15% em 27%. Redução. Só um pormenor antes de continuarem. Eu não sei se essa legislação já foi implementada de forma obrigatória, mas os países da OCDE, onde Portugal se inclui, eu não sei se essa legislação já foi aprovada ou não, mas verifiquem, mas tem uma limitação para reduzir o IRC abaixo dos 15%. Daí eu não saber neste caso se o limite dos 15% é por questão da vontade do governo português, se é pela questão da OCDE, porque esse acordo estava em cima da mesa de limitar a 15% o IRC em todos os países da organização. Custa ao Estado 500 milhões de euros por ano e o Governo quer ir mais longe. Hoje as PMEs, para os lucros até 50 mil euros, pagam uma taxa de 17%. É imenso. Essa taxa irá reduzir-se até 12,5% até 2027. Os incentivos não ficam por aqui. O Governo quer um crescimento económico em escala e sustentável. Temos consciência de que são muitas medidas, porque as economias hoje em dia são mesmo assim, com muitos vetores de crescimento e com muitos setores a apostar, mas acreditamos que, mesmo que inicialmente atrapalhe a digestão, vai certamente assegurar o crescimento, e é disso que se trata. Sim, eu concordo, e atenção, eu não acho, aqui eu discordo um bocado do Ministro da Economia, mas eu devo dizer que eu não acho que, eu percebo aqui, vai causar eu não sei se é trambolhão a expressão que ele utilizou, mas eu aqui discordo um pouco, no sentido em que é muita medida, mas a preocupação não é serem muitas medidas. A preocupação aqui do ponto de vista da implementação das medidas seria se essas medidas, poucas ou muitas,
iriam criar um desequilíbrio de mercado no sentido de gerar uma crise económica, que não é o caso que me parece. É possível que haja alguma altercação, porque isto é claramente uma abordagem de expansionismo fiscal, portanto estamos à procura de um aquecimento e de uma aceleração económica, um estímulo ao consumo, de modo também a estimular posteriormente a produção, porque as entidades produtivas, ao perceberem que há mais rendimento disponível devido à redução fiscal, isso vai permitir que haja posteriormente uma percepção que a procura vai aumentar, logo a oferta também, e isso promove também mais emprego e subsequentemente mais investimento. Mas eu não concordo no sentido em que me pareça que isto vai criar um desequilíbrio enorme assim tão grande. A própria medida do IRC, a redução, é gradual 2 em 2 anos, de 2% a cada ano. Portanto, não me parece que seja assim nada por aí além. Eu diria apenas que a grande medida de choque fiscal do Governo será mesmo a nível do IRS jovem, que eu também concordo, e talvez possamos falar já numa inclusão de um choque fiscal. No resto não me parece que isso aconteça. Até acho que o Governo poderia ter margem para ir mais longe na medida do IRS normal, não no IRS jovem, só que teria que cortar a nível da administração pública no outro lado. Não sei se o PS quer fazer isso ou não. A meu ver deveria claramente, porque temos excesso de trabalhadores na administração pública, só que dizer isto não lhes dá votos, mas é a realidade portuguesa. Para isso, o Executivo propõe alargar o regime de IVA de caixa de €500 mil para €2 milhões, reduzir os prazos de pagamento do Estado a fornecedores para 30 dias e rever o sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento. A redução dos prazos de pagamento é importante. Eu creio que eles queriam fazer isto a 60 dias e é importantíssimo. A nível de negócio, aceleração e as coisas feitas rapidamente é importantíssimo. De olhos postos lá fora, o programa quer ainda captar talento estrangeiro, com uma taxa de 20% de IRS para imigrantes qualificados. Pormenor aqui, desculpem só abordar, que isto agora eles estão a apresentar medida a medida e eu quero comentá-las detalhadamente. Quando esta medida aqui aparece, os 20% de IRS para estrangeiros qualificados, eu não tenho nada contra a medida em si de um ponto de vista individual. Qual é que é o meu problema aqui? É que os cidadãos nacionais qualificados que não sejam jovens, que não estejam ao abrigo do IRS jovem, que têm um teto salarial, entre aspas, um teto fiscal máximo de 15% até o 8º escalão, e que ganham quantias que pagariam 20%, vamos imaginar uma pessoa de 45 anos que ganhe o equivalente ou superior para pagar 30% de IRS em Portugal, um estrangeiro nas mesmas condições académicas e de qualificações que venha para Portugal com a mesma qualificação que esse estrangeiro, acaba por pagar menos. Eu compreendo esta medida no sentido em que é possível atrair investimento laboral externo e fazê-los pagar impostos em Portugal. Só que, de um ponto de vista de justiça fiscal, nomeadamente para os cidadãos qualificados nacionais, é uma tremenda injustiça. Já para não falar do programa Regressar, acho que era Regressar que se chamava, implementado pelo Partido Socialista, que era exatamente isto. Pagar, para quem tinha emigrado no passado, portugueses, e voltavam agora, pagavam uma taxa única de IRS a 20%. E eu pergunto-me porque é que isto não se aplica. Obviamente que é preciso um corte de receita fiscal, mas que se façam cortes orçamentais, porque é possível fazer isso a nível da quantidade excessiva de administração pública que existe em Portugal. Portanto, compreendo, a medida em si individualmente não é má, agora comparativamente em termos de justiça fiscal para com os cidadãos residentes em Portugal, é injusta. E o Luís Montenegro tem que compreender isto, e acho que aqui ele poderá... Isto é muito recente, obviamente, e as pessoas estão distraídas com outras coisas, há o europeu e tal, agora é as eleições em França, mas ele pode receber, e tenho a certeza que irá receber, como eu estou aqui a dar, não é? Uma crítica relativamente a esta questão de justiça interna de cidadãos nacionais comparativamente a estrangeiros. Grandes qualificados. Seja porque se tem em âmbito de REFAI, de apoio ao investimento, seja porque o seu volume de negócios é mais de 50% para o mercado externo, seja porque sejam considerados pela AICEP e pelo IAPMEI qualificações altamente estratégicas para o país e que acrescentam valor à nossa economia, vamos assim resgatar um modelo que permita, com incentivos fiscais, chegar à investigação científica, à inovação e a mais capital humano. Sim, o Governo, há lá uma medida, é no ponto 30 e tal, 35, se virem o documento vão ver, mas é no ponto 30 e qualquer coisa, em que eles falam disso e a abordagem está correta, mas volto exatamente à mesma questão. Individualmente eu compreendo a medida, não é má, agora de um ponto de justiça fiscal comparativamente à população portuguesa, nomeadamente nas mesmas condições académicas e profissionais da qualificação desses mesmos estrangeiros, é uma injustiça tremenda, tremenda. Medida que não precisa de passar pelo crivo do Parlamento, ao contrário das restantes que propõem mexidas fiscais. O grande pacote terá agora de enfrentar uma oposição ainda maior.
Eu honestamente o pacote não me parece mau. Aqui a grande dúvida é saber como é que o Chega vota. Eu acho que a IEL vota a favor do pacote, o CDS também, o PSD obviamente, não é? E vamos ver o Chega. Atenção, basta o Chega abster-se, creio eu, para o pacote passar, não é? Portanto, mas o pacote não é mau. O pacote não me parece todo mau, muito pelo contrário, embora estas questões de diferenciação de justiça fiscal, há uma abordagem correta às PMEs portuguesas, não se abandona completamente a questão das grandes empresas que, apesar de minoritárias percentualmente em termos de rendimentos, têm uma quantidade significativa em Portugal. Portanto, parece-me equilibrado, à parte desta questão da justiça fiscal naquela medida do IRS. De resto, não me parece todo economicamente um mau pacote. Eu já tenho dito, o Governo, em termos de política pública e económica, não tem estado mal, exceto em algumas partes. Por exemplo, o IRS, que não é jovem, o IRS jovem fantástico. Agora o IRS normal, péssimo, só tira 2 euros por mês ao antigo pacote do Partido Socialista. E nesta questão do IRS diferencial para cidadãos estrangeiros, creio que também não é correto. Mas de um ponto de vista de política pública, o Governo não tem estado mal, ou seja, tem feito coisas. Não tem tido tempo ainda, porque são 2 meses e tal, para executar isso, não é? Porque ainda não fez 3 meses, acho eu, ou fez 3 meses agora, não é? Portanto, vamos entrar em agosto, não há assim tanto tempo para julgar o comportamento político. Mas as medidas estão a ser apresentadas. Agora, onde eu acho que Montenegro está a falhar é claramente na imigração, mas também não é o tópico do vídeo. Eu acho que teria que ser muito mais musculada à perspectiva do PSD, mas isso a gente já sabe o que é que a casa gasta. Mas enfim, meus amigos, ficamos por aqui. Muito obrigado a todos. Digam-me a vossa opinião nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores. Partilhem nas vossas redes sociais. Código Sousa10 na Prozis no segundo link da descrição para 10% de desconto em vários produtos. Relembro, live stream a partir das 6h30 no primeiro canal. Primeiro link nos comentários. Muito obrigado a todos e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.